Pode ver de onde querer ver. Duve, diário de uma vida elétrica para você. E mais uma boa história, eu tenho certeza, mais um bom entrevistado aqui, eu diria uma personalidade do nosso setor elétrico. A gente conversou bastante ali no briefing, no making off. Estou com medo, estou com medo de dar mais que um podcast, um Netflix aqui, mas tenho comigo aqui, vou falar o nome todo, não vou atrever a errar, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, famoso Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, mas uma história que vai muito além disso, né, Bento? Obrigado por ter vindo. Não, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Já tive a oportunidade de assistir algumas de suas entrevistas e fico feliz. Vamos ver o que a gente consegue conversar aqui. Não, tem muita coisa. A gente tem tentado, né, essa conversa nossa já há algum tempo, nos encontros, nos eventos do setor elétrico, mas agora que bom a agenda casou e a gente está aqui. Conversamos de coisas muito sérias, né? Conversamos do jogo do Flamengo de ontem. Fiquei feliz em saber que temos mais um flamenguista aqui. Já fomos mais sofredores, né? Agora estamos num momento... Permanecemos líderes. Permanecemos líderes, assim, né? Que assim seja, que eu vá contando isso nos podcasts. Inclusive, aproveito aqui para refazer o meu convite aqui. A Bandeira de Melo aí, ó, venha para a gente contar um pouco das suas histórias, falar do Flamengo, falar do setor elétrico. Bento, a tua história está muito ligada, né, ao setor elétrico, né? Ainda que uma formação muito sólida no serviço militar, né, como militar, mas ela te leva, né? Ela acaba te levando, não à toa, claro, chega a ministro de Minas e Energia. Mas eu queria conhecer e apresentar um pouquinho para a nossa audiência o Bento Albuquerque, lá, carioca, do Rio de Janeiro. Conta para a gente um pouco aí como é que foi a sua história de adolescência, infância, adolescência, por onde passou um pouco, alguma curiosidade aí para a gente aí do Bento. Eu entrei na Marinha muito jovem, né, em 1973. Na época eu tinha 14 anos de idade e na realidade foi para atender assim, uma coisa que o meu pai, não que ele tenha pedido para mim para ir para a Marinha, mas ele tinha uma paixão pela Marinha, apesar de ser aviador. Mas ele tinha essa paixão. Na realidade, o meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano e meio de idade. E eu tive o privilégio de ter essa pessoa na minha vida, que é o meu pai, que me criou, em que eu sempre me inspirei, e foi por isso que eu fui para a Marinha. Nem sei se foi por vocação natural, mas eu fui para a Marinha. Então, a minha infância eu passei no Rio de Janeiro. O meu pai, quando faleceu, ele estava no Ceará. Eu tinha 1 ano e meio e no início eu estava morando no Ceará, fui batizado no Ceará e tudo. E aí depois vim para o Rio de Janeiro, minha mãe viúva com 2 filhos, e a família do Rio de Janeiro, por parte dela, a gente veio para o Rio de Janeiro e aí meu pai nos criou. Mas agora eu fiquei com uma curiosidade aqui, o Bento é carioca ou cearense? Eu sou carioca batizado no Ceará. Quer dizer, tem passaporte dos dois lados? Tenho vínculos muito grandes com o Ceará, ainda tenho família lá e tenho um carinho muito grande. Inclusive tem uma rua lá em Fortaleza que se chama Bento Albuquerque. É o nome do meu pai. Sim. Né, que meu pai, quando faleceu, ele era secretário de Justiça do Estado do Ceará. E aí ficou a marca, está lá. E quem me batizou, meu padrinho, era o governador do Ceará, Flávio Marcílio. Uai, isso você não me contou ali. E aí, então, novo, vai para o Rio.
No Rio, né? Sempre Bairro? Bairro Ipanema. Ipanema. Sempre morei ali. Amigo da garota de Ipanema? Não. Amigo, Amigo? com certeza, da garota de Ipanema do bar, né? Lógico. Mas eu sempre tive a minha vida ali, meus amigos, né, de infância, de colégio, que eu tenho até hoje. Né, e nós sempre nos reunimos. E a minha esposa também, ela é ali de Ipanema, e por acaso eu a conheci no prédio que nós moramos até hoje. Que coisa boa. Eu tenho família ali, tem família em Ipanema também. Isso aí. A irmã da minha mãe está por lá. Bento, 14 anos já entrava na Marinha? Hoje não? Hoje não. Hoje tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que impede isso, né? Mas, na época, eu entrei com 14 anos, eu sou o mais novo da minha turma, da Marinha. Né? Eu estava um pouquinho adiantado, vamos dizer assim, no colégio, e aí eu entrei para a Marinha com 14 anos e fiquei na Marinha por 47 anos. É tempo. E aí uma trajetória muito bacana, consolidada nesse tempo de Marinha do Brasil, né? Eu me realizei muito na Marinha, toda a formação que eu tenho, educacional, basicamente, foi feita na Marinha, nas oportunidades que a Marinha me deu. Eu tive a oportunidade não só de fazer os cursos de carreira, os cursos de Estado Maior, mas também fazer pós-graduação em determinados segmentos, por exemplo, em ciência política, que eu fiz na UNB, quando eu fui assessor parlamentar da Marinha, também MBAs na Fundação Getúlio Vargas, no COPIAD, no Rio de Janeiro. Então, eu devo muito à Marinha, a formação que eu tenho, e, evidentemente, que isso proporcionou que eu também tivesse algumas oportunidades. O Bento foi esportista? Eu fui e sou. É mesmo? Adoro esporte e gosto de esportes variados. Tem alguns que eu me dedico mais, por exemplo, o iatismo, e gosto também de esquiar, esquiar na neve, também gosto de wakeboard, então... e gosto de fazer minha ginástica diariamente, nadar, fazer minha musculação, e, inclusive... durante a pandemia, o pessoal lá no Ministério de Minas e Energia, foi assim, até uma surpresa boa, que eu, quando cheguei lá, não se podia fazer nada, mas a gente trabalhava no dia a dia, mas eles montaram uma academiazinha de ginástica com uma bicicleta, com alguns pesos, porque eles sabem que isso, para mim, era uma válvula de escape. Total. E eu tinha que fazer. Ou eu fazia quando chegava do Ministério, por volta de 7 horas da manhã, 7h30, ou eu fazia na hora do almoço, mas isso aí, para mim, é importante. Eu acho que é importante para qualquer pessoa. E exerce até hoje o iatismo? Exerço. Agora, 15 de outubro, eu estou participando do Campeonato Brasileiro de HPE 25, que é um barco monotipo, ou seja, todos os barcos são iguais, de 25 pés. Já corri vários campeonatos desses e aí estou participando. Não participo de tantos campeonatos quanto eu gostaria. Mas ainda participo. É um bom marinheiro, né? A marinha continua, o mar continua no sangue, né? A gente brinca, né, dizendo que a gente sai da marinha, mas a marinha não sai da gente. Mas voltando aí um pouquinho nesse período de Marinha, teve muita experiência, né? Assim, você foi, né? Acho que são coisas interessantes para quem está nos assistindo, né? Você foi comandante dos submarinos Tamoio e Toneleiro. Como é que é a experiência de estar comandar um submarino, Bento? Olha, é única. Eu diria para você que é indescritível e é uma atividade que é uma atividade assim na Marinha do Brasil e na maioria das marinhas assim muito restrita, pequena, são poucas pessoas, né? Sem dúvida. Mas é uma atividade que é difícil você explicar por que você quis ser submarinista. Isso. Eu gosto de desafios e eu achei essa atividade um tremendo desafio e eu quis me provar. É lógico que você passa por um processo seletivo também, psicotécnico, físico, né, para poder iniciar a formação na atividade. E eu tive, né, o privilégio de percorrer todas as etapas da carreira e vir a comandar
2 submarinos. E tive oportunidades em um dos submarinos, o Tamoio, que foi o primeiro submarino construído no Brasil. É importante, né, mencionar isso. Eu fiz uma viagem de 3 meses e pouco, né, para os Estados Unidos, para fazer exercício lá nos Estados Unidos com a Marinha Americana, e foi muito interessante. São 3 meses e pouco dentro de um submarino. Dentro do submarino, 3 meses sem sair. Eu acho que desses Então, 3 meses e meio, nós chegávamos... Big Brother para você é nada, né? Dá para levar, não dá? Dá tranquilo. Opa! Mas desses 3 meses e pouco, quase 4 meses, nós tivemos, assim, em terra, né, como o marinheiro diz, nem 30 dias. Agora, curiosidade mesmo, de quem é ignorante no tempo. Vocês, quando fazem uma viagem dessa, ele vai durante todo o tempo submerso? Mergulhado. Porque o princípio do emprego do submarino é a ocultação. Certo. Então, você sai do porto que você está, você vai e mergulha. Acabou. Quanto de profundidade? Eu sei, claro, depende, mas em geral... Depende. Você tem assim, você fica próximo à superfície, em torno de 15 metros, e vai a 200, 300 metros, dependendo, né, da área que você está. Um projeto de construção nacional. Esse submarino foi construído no Brasil, mas o projeto era alemão, tá? E foi construído aqui. Construímos 4 submarinos aqui, e os últimos, né, particularmente o último, Ticuna, já com aperfeiçoamentos, e agora, já há algum tempo, a gente vem construindo submarinos, né, e eu, inclusive, dirigia esse programa na Marinha antes de vir a ser ministro. De propulsão nuclear, o programa, o ProSub, que chama, né, o Programa de Desenvolvimento Submarino Nuclear, que você vai dos convencionais até chegar ao nuclear. É interessante, né, Bento, que a gente, muitas vezes, de uma forma de um orgulho nacional, fala da nossa habilidade, capacidade de fabricar aviões, que realmente é um fato, né, uma Embraer da vida, orgulho. É um orgulho, sim, sem dúvida, mas também deve ter uma complexidade bem razoável você fazer um submarino nuclear, né? Eu diria que, em termos de complexidade tecnológica, é bem mais complexo do que você fazer um avião, né? Pela quantidade de componentes. Etc. Não, e tudo, risco e expertise, né? Assim, muito interessante essa passagem, né? E aí também esteve ali como comandante-chefe de esquadra, acho que deve ter sido também nesse período. Isso como almirante já, né, é um cargo também muito importante, que você comanda a esquadra brasileira, ou seja, os navios, né, efetivamente de guerra, né, que são as fragatas, né, os próprios helicópteros, aviões, submarinos, tudo assim de combate, efetivamente, né? Você tem outros navios que têm outro tipo de emprego, de patrulha, etc., tal, que são navios que ficam mais nas regiões dos países, né? Mas a sede da esquadra brasileira é no Rio de Janeiro, onde você tem lá a força de superfície, que são as fragatas, corvetas, os navios de desembarque. Aí você tem a força de submarinos e você tem a força aeronaval, né? Então, tudo isso fica subordinado à esquadra. E eu tive esse privilégio de ser o comandante da esquadra. Eu já era almirante, vice-almirante, almirante 3 estrelas, e foi um momento também muito particular na minha vida, em termos de realização profissional. E você me comentou ali que, né, você está falando desse momento como almirante 3 estrelas, mas o Bento Albuquerque hoje é um almirante 4 estrelas, não é isso? Isso. Não, que é o último posto da depois carreira, disso não tem mais, né? Que é almirante de esquadra, chamado almirante de esquadra. Muito bom, parabéns, sem dúvida. E são poucos, né? Na turma... da minha turma somos 2, né? Eu e o almirante Caroli, que chegamos lá, né? Muito bem. Bento, curiosidade também, a força de esquadra da Marinha Brasileira, como é que está isso hoje? A gente tem uma marinha forte? Olha, nós não temos uma marinha da estatura do Brasil. Tá. Essa que é a verdade. Mas nós temos uma marinha muito profissional, e eu falo isso com tranquilidade, porque eu operei com diversas marinhas do mundo,
e nós sempre fomos reconhecidos como marinheiros profissionais, e isso é importante para um país como o nosso, tão rico, né, e tão grande, que a gente tenha forças armadas, não só a Marinha, mas forças armadas profissionais. Agora, é um país em desenvolvimento e nós temos que desenvolver a nossa área de defesa, que será fundamental para que a gente tenha soberania, né, e isso possa sustentar um desenvolvimento socioeconômico tão importante para um país como o nosso. E aí, então, nessa história toda de Marinha, né, a gente vai talvez falar um pouco mais à frente, vou deixar mais talvez para o final dessa conversa nossa, experiências fora, né? Você teve experiências como observador? Tive o próprio submarino, né? Eu morei na Alemanha, morei na Inglaterra, né, por conta de especialização, e eu fui receber o primeiro submarino construído lá na Alemanha, que depois veio o Tamoio. Mas o primeiro foi o Tupi, que foi construído lá, e eu fui receber esse submarino lá na Alemanha. Então, eu tive algumas experiências nessa, tanto de formação profissional, quanto também a oportunidade de fazer parte de tripulação desse submarino. E também outras, por conta não só da ONU, né? Eu tive oportunidade também de fazer missão da ONU, e tive a oportunidade de ser o diretor-geral da Junta Interamericana de Defesa em Washington. E isso te levou para algumas missões que a gente conversou ali, Sarajevo, outras tantas mais, né? Exatamente. E a gente vai falar um pouco mais disso. Em que momento o Bento Albuquerque vai chegando, né, fazendo, não vou dizer uma transição, mas uma mescla entre a Marinha e a energia? Em que momento você entende que isso vai acontecendo na tua vida? Tem já uma discussão aí com relação à própria energia nuclear. Na hora que você está pensando num submarino de propulsão nuclear, a gente passa por uma energia nuclear. Mas em que momento que há essa mescla aí? O negro encontra com o Solimões aí? É interessante isso, né? Eu nunca pensei a esse respeito, confesso para você, mas... Então a pergunta é boa. É boa, claro que é boa, né? Vamos ver se a resposta também... Não, qualquer coisa a gente edita. Mas também foi uma oportunidade que a Marinha me deu, né? A vida da gente, a gente às vezes não sabe por que as coisas acontecem. Normalmente. Né? Normalmente é assim. Mas quando eu voltei dessa experiência internacional que eu tive, a Marinha me colocou para ser assessor parlamentar do então ministro da Marinha. Então fazia relação institucional com o Congresso Nacional. Isso quando? Só para a gente ter uma 1996. Tá, início de 96. Ok. Tá? Então, eu, submarinista, eu pensei que eu ia voltar da minha missão no exterior e iria para a Força de Submarinos para continuar a minha carreira. Eu fui chamado para ser assessor parlamentar da Marinha. E aí foi quando eu fiz meu curso de ciência política, etc. e tal. E eu, como submarinista, a Marinha já tinha um programa nuclear na época, já tinha um programa de desenvolvimento de submarino para chegar à propulsão nuclear. Uma das coisas que eu mais dialogava com o Congresso era essa questão nuclear. Ainda mais 96, depois de Chernobyl, essas coisas todas. Então, era uma interação muito grande. E, naturalmente, eu fui, Comissão de Minas e Energia, interagindo com os assuntos de energia, não diretamente ao nuclear, que eram discutidos no Congresso Nacional. Então, essa foi a minha primeira interação. E mais no topo, vamos dizer assim, da minha carreira, ou mais para o final da minha carreira, que eu entrei no setor de ciência e tecnologia e depois fui o diretor-geral de desenvolvimento nuclear e tecnológico da Marinha, que envolvia diversos programas estratégicos. Eu também comecei a interagir mais com o setor de energia, naquelas atividades que eram correlatas, né, particularmente no que diz respeito ao nuclear. Em 96 a gente está pensando e considerando que a gente tinha o Brasil basicamente numa fonte hídrica, as hidrelétricas,
alguma coisa de termoelétrica e nuclear, era isso, né? Porque a Angra já tinha certamente, dois não, a 2, Aí. a Angra 2, isso são marcos, né, Aham. do setor elétrico. 2001 foi a época do apagão, lembra Sim. disso? Opa! Foi quando o Angra 2 entrou em operação. Imagine você Se não tivesse entrado em operação. Aí seria muito pior. Seria muito pior. Porque nós estamos falando aí de Qual a potência de cada uma ali? 1 giga? 1 giga e pouco? Porque as Não, duas têm 2... 760 e a outra 1.4, então dá 2. As duas dá 2. Quando você fala a outra, a 2 é mais potente. O 2 é mais potente. Entendi. É a mesma, a Angra 3 também será mais ou menos da mesma potência. Nós vamos falar... Tem um amigo que quer... Estamos falando 1.4 gigas. Ele participa das discussões, ele tem um quadro específico dele botando pilha, ele vai chegar para te... Eu estou sabendo para te perguntar alguma coisa aí nesse sentido aí da nuclear. Então, aproveitar aqui nesse break nosso do nuclear, agradecer aos nossos patrocinadores que permitem que a gente faça esse Diário de uma Vida Elétrica, conversando com personalidades profissionais do nosso setor elétrico. Eu queria agradecer a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, uma empresa secular que está voltando com muita intensidade e força para as renováveis no nosso setor elétrico brasileiro. Está aqui o QR Code da EMAI, para quem quiser saber mais a respeito da empresa. Agradecer também a TÜV Rheinland, que é uma empresa alemã com mais de 1,5 séculos de trabalho, de experiências, de consultoria, de validações nos processos e nos produtos. Aqui está o QR Code da TÜV Rheinland, para quem quiser saber mais sobre a TÜV. Agradecer a TTS Energia, uma empresa EPCista na construção de usinas fotovoltaicas na mini geração distribuída, mas agora também na geração centralizada. QR Code da TTS aqui. E a Trael Transformadores, uma empresa com mais de 30 anos, mais de 3 décadas, no setor industrial brasileiro, fabricando transformadores no Centro-Oeste. Está aqui o QR Code da Trael também, que é uma referência na indústria, na fabricação de transformadores no Brasil. Obrigado, porque graças a vocês a gente consegue ter aqui essas conversas. Bento, jabá feito. Agradecer aos patrocinadores. E aí, em que momento dando continuidade a essa expertise, que você vai vivendo mais o setor elétrico? Como é que isso vai acontecendo? Quando eu estava comentando, quando eu vim a me tornar secretário de Ciência e Tecnologia da Marinha e depois diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, eu me aproximei mais do setor, porque eu interagia mais, por exemplo, com o eletronuclear, com as pessoas do setor elétrico. Então, aí eu comecei a ter uma convivência maior, mas não na questão da geração de energia. O projeto que a Marinha desenvolve, por exemplo, aqui em São Paulo, né, lá em Aramar, né, que é próximo ali a Sorocaba, Iperó, ali a Marinha desenvolve um reator nuclear pequeno, que é para a propulsão nuclear, mas ele pode ter diversas aplicações, né? Para geração de energia, para localidades pequenas, né? E para outras atividades, como para a própria indústria, etc. Então, esse é um desenvolvimento. Você começa a interagir com essas pessoas do setor elétrico, naturalmente. Uma tecnologia como essa, eu te confesso que eu conheço pouco ainda. Tá? A gente lê, a gente vê próprias empresas globais, né, trazendo essa discussão. Recentemente, o Bill Gates, acho que estava muito envolvido com essa discussão, né? A gente sabe cada vez mais o setor de TI, né, consome, né? A gente vê essa discussão sobre os data centers, ou seja, uma solução. A gente pode considerar, por exemplo, esses pequenos reatores como também uma solução de armazenamento? Poderia? Com certeza, com certeza. Ele pode funcionar como uma bateria, né, do sistema. E não tem uma solução tecnológica única. E isso eu aprendi no meu período lá no Ministério, estudando e vivendo a realidade, não só nacional como internacional.
Então, eu entendo, né, que a nossa matriz é uma matriz privilegiada, porque ela é diversificada, ela tem que ser balanceada, junto ao atributo de cada fonte, para que a gente tenha, né, a melhor, vamos dizer assim, modicidade tarifária, seja para a indústria, seja para o consumidor de uma forma geral. Então, eu vejo que a solução nuclear, hoje, ela é parte da solução. Certo. Ela não é a solução para os data centers. Não, ela é importante, será importante, e o mundo todo, como você disse, citou aí o Bill Gates, mas você vai nos Estados Unidos, todas as empresas A própria Google também estava dando... Google, todas elas da área de inteligência artificial, etc., que precisa de energia firme, e com um novo desenvolvimento, que já vem de alguns tempos, como eu acabei de falar aqui, que a Marinha desenvolve aqui um pequeno reator nuclear, né, e isso vai ser fundamental, vai ter uma aplicação muito grande. E hoje, no mundo, né, aonde você vai, se discute isso. Né? Eu acabei de voltar agora da Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, e esse tema, né, de pequenos reatores e mesmo dos próprios reatores de grande porte, como é o caso de Angra, né? Angra 1, 2 e 3, eles estão aí na ordem do dia, vamos dizer assim, da maioria dos países. Porque a energia nuclear, como outras fontes, elas vão ter que, no caso da nuclear, triplicar até 2050. Então, naturalmente, nós vamos ter que ter vamos dizer assim, um engajamento, não só dos países, mas da indústria dentro desse esforço, para que a gente possa ter o mundo, estou falando do mundo, uma matriz cada vez com menos pegada de carbono. Então, o nuclear faz parte da solução. A solução, a meu ver, é uma matriz diversificada e balanceada de acordo com as características de cada região e de cada país. O atual ministro, né, está também exercendo agora essa função, Alexandre Silveira, recente, inclusive, ele fez algumas considerações sobre essa vocação, necessidade, possibilidade da gente desenvolver a energia, né, nuclear, no caso brasileiro, né? E aí, já pensando aqui, te perguntando, questões como... Há sempre eu acho que o pano de fundo, o temor, é sempre o temor de segurança, né, Beto? A gente tem exemplos, casos no mundo, né? Fukushima, própria Chernobyl, e às vezes os conflitos geopolíticos que colocam essas questões em xeque. Como é que você vê isso? Trazendo a tua experiência, né? Como é que essas questões, como é que você minimiza isso? O quão seguro é? Porque a gente reverbera muito o que a gente escuta, né? Fazendo um parênteses aqui, eu vejo muito, por exemplo, quanto a fonte hídrica, né? As PCHs foram, usando uma palavra que o próprio setor usou muito, demonizadas e tal. Eu achava isso sempre uma loucura, a bateria natural. E aí a gente olha para o nuclear, às vezes a gente começa a repetir coisas ou porque escuta ou por falta de conhecimento, né? Mas ouvindo você que viveu e vive tanto isso, como é que você enxerga isso? Primeiro, vamos à realidade. Né? Você citou aí duas coisas que são emblemáticas, né? Chernobyl, lá na década de 90 do século passado. Sim. Fukushima. Do milênio passado, se a gente quiser ampliar. Milênio passado, Fukushima. E você tem nos Estados Unidos Three Mile Island, que foi uma usina que também teve um problema lá, e que hoje está sendo reativada. E por quem? Pela, se eu não me engano, Microsoft ou Google, alguma coisa assim. Está sendo reativada. Bom, se você for ver esses acidentes, por que aconteceu Chernobyl? Chernobyl aconteceu porque foram fazer experiências com o reator, totalmente fora do protocolo, e o que causou aquele acidente. Fukushima foi um acidente
por conta de um fenômeno, de um tsunami, um fenômeno natural, mas ninguém morreu por irradiação. Às vezes são coisas que a gente não sabe, né? Não sei, por exemplo, eu estou te ouvindo agora, não sabia nem que Chernobyl tinha sido dessa forma, e Fukushima não sabia que ninguém, que você imagina que sim, né? Claro que você tem um impacto ali, mas não... Então, isso por si só, no meu entendimento, e você tem que ver que a primeira usina nuclear é de 1954, na ex-União Soviética, que está lá até hoje. Então, se você vê, período de 70 anos, o que nós tivemos de acidente, que temos em todo tipo de fonte, né, tem as suas consequências, né, nós não tivemos nada. E a importância dela para o mundo. Hoje, agora, a gente está conversando aqui, 50% da energia limpa que está sendo consumida na Europa é nuclear. Da limpa, né? Da limpa. Claro. Limpa. Estou dizendo que A Alemanha parou, vai retomar, sabe? As discussões lá agora, na Conferência Geral, é que a Alemanha está já reestudando como voltar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o mundo tem consciência disso. Nós temos aí a guerra lá na Ucrânia. Sim. A maior usina nuclear é Zaporizhzhia, não sei se a pronúncia está certa ou não, é na Ucrânia, a maior usina nuclear da Europa. É lá na Ucrânia e está numa região de conflito, de vez em quando tem algum problema, parece que agora ela não está gerando, porque algumas coisas... E é uma preocupação muito grande, claro, sim, de fazer, sim. Mas como é também com outras fontes. Agora, esse processo de segurança, de licenciamento de usinas, ele está cada vez mais apurado para risco zero, para que você não elimine totalmente a questão da irradiação, que isso fique bem controlado, ou controlado, melhor dizendo. Tá? E o passivo ambiental? Ou seja, depois, porque tem um período que você tem um urânio ali, não é isso? De novo, a pessoa que você tem o combustível utilizado. Isso, né? isso. Nós operamos usina nuclear aqui no Brasil há 40 anos. Né? E se você for ver os resíduos que existem lá em Angra, são bem pequenos, estão condicionados de forma correta. E hoje em dia já está sendo desenvolvido, a Rússia já está fazendo isso, que ela pega o combustível utilizado, é como se reciclasse para usar de novo. Então, isso está se tornando cada vez mais sustentável. Né? E diversos países já têm modelos. Aqui no Brasil, os estudos estão em curso já há alguns anos, mas a gente não decidiu ainda o que fazer com os resíduos, aonde armazená-los, etc. É lógico que eles estão armazenados de forma segura. Sim. Lá no site, no perímetro lá das usinas de Angra. Perfeito. Então, para a gente avançar aqui, eu falei, né, o podcast ele vai mudando, né? A gente ia pensar numa lógica, mas enfim, tá tudo certo. Para você que não está nos assistindo, o debate é muito bom. Posso atrever a dizer que, então, que o Bento é um defensor da fonte, Bento? Sou um defensor da fonte nuclear para o Brasil. Eu não sou defensor da fonte nuclear para qualquer país. É lógico que a fonte nuclear ela não é só a geração de energia. A energia nuclear é vital para a medicina, cada vez mais. E você vai ter que ter reatores para fazer os radioisótopos e por aí vai. É importantíssimo para a agricultura, não só para a preservação de alimentos, mas também, né, para você imunizar os insetos e etc. E tal. Então, a energia nuclear é importante para o mundo e para o Brasil, particularmente, com as características do país, que é continental, que nós temos um país em desenvolvimento que o consumo naturalmente será cada vez maior, e nós pesquisamos e desenvolvemos a energia nuclear no país há 70 anos. Quer dizer, não dá desde 1956. E são poucos países. Nós dominamos o ciclo do combustível nuclear.
Somente 8 países no mundo dominam isso. Temos grandes reservas de urânio, que é o insumo. Dizem que as maiores do mundo, né? Hoje está entre as 7, mas com apenas um quinto, um quarto do nosso território prospectado. Então, potencial enorme. É só você ver o preço do urânio, como cresceu no mundo. Então, o nuclear é parte da solução. Eu sou um defensor do nuclear, como sou defensor também das outras fontes, né, como solar, hidráulica, principalmente devido às características do nosso país, né, eólica, e a biomassa também no país aqui tem um papel fundamental. Então, o segredo está aí. Quando eu trago essa pergunta, ou esse questionamento, eu acho que ele vai além, e a tua resposta foi além também, além só da questão da fonte como uma possibilidade de geração de energia. Porque ela tem outros atributos, né? É o que você está dizendo. Ela entra na medicina, ela entra na agricultura, ela entra na defesa. Claro. Claro. Esse é um militar, óbvio, né? Claro que a gente vive... E é isso que a gente está buscando, que quando você tem um submarino, que você me perguntou, ele mergulha e vai. Olha o tamanho da nossa zona econômica exclusiva. Sim. É do tamanho da metade do país. Sim. É maior do que a Amazônia. Sim. E você tem que ter capacidade de manter a sua soberania. Quando você tem um submarino com propulsão nuclear, você aumenta em muito a mobilidade dele. Uhum. Então, você pode patrulhar, você pode controlar áreas de nosso interesse maiores. Uhum. Então, é importante, como você falou, para a defesa, não é só a questão, a gente não está falando só da geração. O Brasil, ele é um dos países fundadores da Agência Internacional de Energia Atômica. Uhum. Uhum. Muito bem, eu vou fazer então o link desse ponto, porque certamente isso leva o Bento, o almirante Bento, ao Ministério de Minas e Energia. Eu saí de 96, já fui ali para 2018, 2019. É quando eu fui convidado em 2018. Imagino que você fica à vontade também, se tiver algum ponto nessa história aí que vale a pena a gente destacar. Mas eu tenho o pressentimento, de fato, né, que o Bento, quando é convidado e chega, muita gente deve ter dito, trouxeram um ministro nuclear, né? E eu acho que não foi isso, né, Bento? Assim, já entrando nesse período de ministério, conta para a gente um pouco aí, como é que foi esse convite, essa chegada, como é que o Bento recebeu isso, né? Primeiro, aonde você estava, o que você estava fazendo? Eu estava na Marinha, feliz. E para mim foi uma surpresa quando o presidente Bolsonaro, recém-eleito, ele me chamou, disse que queria conversar comigo e disse que queria conversar comigo sobre Minas e energia. Eu confesso que eu não entendi muito bem, né? Porque eu acho que tem tanta gente que pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Foi quando ele me fez o convite, e foi uma surpresa, como eu disse, e eu perguntei para o presidente Bolsonaro, eu disse assim, presidente, mas por que eu? Porque ele não queria um político à frente do Ministério de Minas e Energia, ele não queria uma indicação política para o Ministério de Minas e Energia, nem gostaria uma indicação de algum setor econômico para o Ministério de Minas e Energia. Ele queria que uma pessoa que não tivesse vinculação nenhuma, nem política, nem econômica, para estar à frente do Ministério, que ele entendia e é um ministério muito importante, é a base da infraestrutura brasileira. Se as coisas lá não tiverem um bom andamento, vamos assim dizer, não anda mais nada. O país para. Né? Então, ele chamou e eu disse... Posso? Desculpa. Claro, por favor. É uma pergunta que eu ia te fazer antes e agora voltou, antes de você dar continuidade a esse momento teu. Faz sentido a gente ter um Ministério de Minas e Energia? É dúvida mesmo. Não faria mais sentido a gente ter um Ministério de Energia e um Ministério de Minas? Talvez ele tenha nascido assim. Eu vejo isso em outros países. Você não, né? Alguns países, sim, você tem Minas e Energia. A pasta da energia ela não é tão densa
que ela não deveria estar? Pergunta do Guilherme Crispim para quem esteve ali na posição. Olha, a experiência que eu tenho de governo, não só como ministro, mas também antes, como observador, e mesmo uma pessoa que interagia com diversos ministérios, o mais importante é você ter governança, você ter gestão. Perfeito. Não vai ser você designando um Ministério de Minas, um Ministério Elétrico, um Ministério de Petróleo e Gás, um Ministério de Biocombustível. Se você conseguir montar uma estrutura, que você tenha um ministro só, mas que você tenha uma governança e uma gestão das políticas públicas desses setores, é uma questão de organização. Não vai ser por decreto criar um ministério que ele vai suprir eu não tô as necessidades. Pelo amor de Deus, não estou nem propondo aqui mais não, ministério. Não. Mas a ideia eu estou só justificando. É denso. Agora, é muito denso. É muito denso. Então, aquilo que eu falei para você, você tem que ter uma coordenação muito boa dentro do Ministério. E o Ministério, em termos de, vamos dizer assim, falando um pouquinho da Marinha, a tripulação dele é muito reduzida. Tem muita pouca gente para tocar tudo isso aí. Mas você tem pessoas lá excepcionais. Algumas passadas por aqui, inclusive. Técnicos maravilhosos e com um espírito público de total entrega. Então, o Ministério de Minas e Energia ele vai contribuindo em muito para o desenvolvimento do país e também para esses setores. Agora, voltando aqui, o que você precisa ter é governança, né, e uma boa gestão. Né? Não estou falando de gestão do ministro, estou falando de gestão da própria organização. Né? E aí você vai ter as respostas que você precisa. Voltando, então, no ponto antes de eu te cortar, um péssimo hábito que eu já disse que tem aqui nos podcasts, né, você estava curioso com a tua opinião sobre isso. Então, o almirante Bento Albuquerque, ali convidado, final de 18. Isso. Outubro de 18. Isso. E começa a montar aí o quebra-cabeça para o Ministério, né? Conta aí como é que foi. Teve... Bom... Inclusive, quando o então presidente Bolsonaro te convida, você não teve dúvida, né? Ou você pensou a respeito? Não, eu não, fico... dúvida não, né? Mas pensou a respeito. Claro. Né? E você, opa, quem não, né? E você tem que pensar rápido, né? E eu pensei rápido, né? Eu falei com o presidente, disse assim, presidente, eu tenho que avisar primeiro o comandante da Marinha, né? Porque eu estou ainda aceitando um convite. Né? E o presidente me deixou muito à vontade, o que, de certa forma, me tranquilizou no primeiro momento, que ele me deu total liberdade para escolher as pessoas que iriam trabalhar comigo, bem como das empresas vinculadas ao Ministério, todo o setor, todas as agências, etc., vinculadas ao Ministério, que tivesse alguma interação, ele me deu liberdade para eu escolher. Ele apenas falou para mim, eu posso vetar, mas mesmo eu vetando, nós podemos conversar. E assim foi. E eu parti do princípio de que eu tinha que formar uma boa equipe, efetivamente, para dar as respostas que o presidente me colocou, as perguntas e ele disse aquilo que ele gostaria do Ministério, em linhas gerais, né? Então eu tinha que ter uma boa equipe. E eu não conhecia as pessoas, e nem quis trazer as pessoas simplesmente porque trabalhavam comigo ou que eram do meu meio. Né? Eu digo, não, agora eu estou indo para um outro meio, eu vou trabalhar com as pessoas deste meio. Isso não quer dizer que eu não pudesse ter outra pessoa. Tanto que a primeira pessoa que eu convidei foi o almirante Bueno, que já estava na reserva, mas que ele trabalhava comigo já há bastante tempo, e eu o convidei para vir comigo como chefe de gabinete. Foi a única pessoa que eu convidei e que veio. E aí depois eu fui formando a equipe. Né? Comecei
né, com a equipe, com a Marisete, que foi a minha secretária executiva, e que eu diria para você que foi o primeiro acerto meu no Ministério de Minas e Energia. Eu não sei quais os outros, mas essa eu posso garantir a você que foi uma felicidade da minha parte a escolha, o convite que eu fiz a ela para que ela fosse a minha secretária executiva. Uhum. E foi assim um período assim maravilhoso, muito desafiador, mas maravilhoso em termos de relação e também dos resultados que nós conseguimos apresentar. Aliás, você que está nos assistindo, assista o podcast da Marisete, da Daute Pereira. É incrível, uma história realmente fantástica, uma pessoa que tem um legado no setor elétrico brasileiro, que eu não vou deixar spoiler, não, vai lá, tá no Dúvida, está no Diário de uma Vida Elétrica, o podcast da Marisete é uma referência sem dúvida nenhuma. Bento, e aí começa o ano de 2029 e com 25 dias... 2019. Perdão, 2019, e com 25 dias já um grande primeiro desafio aí, né? Pois 25 de janeiro de 2019, Brumadinho. Então, ali foi talvez o primeiro desafio, a primeira prova de fogo, até dentro daquela estrutura que eu estava tentando montar. 25 dias, né? Isso, mas de gestão. Mas então, quando você monta a equipe, você quer que ela... Exato. Né, ela dê as respostas para aquilo que se apresenta. Você, não só na condução das políticas públicas, mas aquelas coisas inesperadas que ocorrem, como foi Brumadinho. Né, e ali, eu acho que o Ministério, a equipe do Ministério, reagiu muito bem né, e se organizou muito bem num gabinete de crise e superou o primeiro momento, e é um momento que ainda não terminou, sim, mas que foi feito assim com muita transparência, com muito diálogo, e cada um, evidentemente, tem que assumir as suas responsabilidades. Né? E eu acho que isso foi feito, né? E toda a equipe do Ministério, principalmente a Secretaria de Geologia, Transformação Mineral e Mineração, que estava liderada na época pelo Dr. Alexandre Vidigal, e com o concurso da Secretaria Executiva, né, e do próprio ministro, a gente conseguiu levar a bom termo. Não, claro, sempre não, nunca é fácil, né? Não. Mas teve um ponto interessante que você disse ali, que você chegou em Brumadinho antes do governador, né, de Minas. Né? Não, mas é uma leitura, né? Nós tínhamos que ir para lá. Sim. Né? Então, na mesma hora que eu tomei conhecimento, né, eu estava no Rio de Janeiro, eu digo, eu tenho que ir para Minas Gerais. E também falei isso com o secretário, que era o Alexandre Vidigal, disse, Alexandre, vamos para lá, nos encontramos lá e você leva quem você achar que tem que levar e lá vamos ver. E logo depois, no aeroporto, também o governador Zema era recém-assumido. Também, né? Sim. Então, não é uma questão de chegar antes do governador. Foi uma questão... Sim. Todos nós convergimos lá para a cena de ação, vamos assim dizer. Estabelecemos no próprio aeroporto, lá de Belo Horizonte, Confins ali, né? Confins, lá um gabinete de crise que todos participavam, Defesa Civil, Governo do Estado, Governo Federal, cada um dentro das suas atribuições, e fomos conduzindo esse processo que era dramático. Sim. Né? E que nós tínhamos que dar resposta para aquelas pessoas que foram vitimadas, e dar assistência àquelas pessoas que tiveram perdas irreparáveis. Então, tudo foi ali sendo organizado e sendo trabalhado. Ô Bento, pergunta aqui. Você olhando para essa ação, né, pegando essa e tantas outras mais, talvez o histórico militar ajuda nesse momento, ou seja... com certeza, a minha formação ajudou. Não, precisamos ajudou. Agora, né? A minha vida, né, como comandante... sempre... Porque é uma proatividade da ontem, né? E toda a missão que você tem, ela requer um planejamento.
E no próprio planejamento, você levanta as hipóteses que você pode ter de contratempo, vamos assim dizer. Então, isso foi muito bom. Uhum. E detalhe, nós formamos isso no Ministério com civis, não eram com outros militares, porque o planejamento ele se aplica a tudo. Por isso que eu sempre defendi no Ministério, e a gente deu muita ênfase ao PDE, ao PNE, que estavam, assim, vamos dizer assim, meio que esquecidos, né, ou não tinham a relevância que deveria ter. E isso aí, né, o Reive Barros ajudou muito. Ele era o presidente da EPE, eu conheci. Uma das coisas que eu fiz, assim, no período de transição, logo que eu assumi o Ministério, eu digo, eu tenho que ir conhecer todos os locais, com uma agenda de trabalho. Então, eu fui à EPE, no Rio de Janeiro, onde é a sede da EPE, era o Reive Barros, e ali ele me explicou qual era o papel da EPE, qual era a importância dela para o desenvolvimento do setor energético brasileiro, não só do setor elétrico. E aí eu disse, Reive, eu tenho um desafio para você. Vem trabalhar comigo no Ministério e vamos botar esse planejamento como uma referência para o país. E aí ele aceitou o convite, veio ser o primeiro secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético e ali fizemos o primeiro PDE, né, 2019, e aí anualmente ele está sendo revisitado e o PNE, que ele é revisitado a cada 5 anos. Aproveitar, porque eu já vou convidar de novo, convidar o Tiago, já convidei o Barral, aliás, deve ter que chamar Tiago para estar na EPE, mas o Tiago Prado, que também já... Tiago, voltando o convite para que venha contar aí teu diário de uma vida elétrica. Barral também, o convite está feito. Bento, e outros desafios foram acontecendo, né? A gente tem o tema ali do Amapá. Aí logo depois, né, de Brumadinho, que eu me lembro assim, que chamou a atenção, foi Roraima. Porque Roraima é o único estado, né, ou era o único estado isolado ou fora do nosso sistema interligado nacional, que era abastecido principalmente pela usina de Guri, na Venezuela. E o apagão em Roraima, em Boa Vista, principalmente, que concentra a maior parte da era diário. Mas não era um apagão de 15 minutos, não. Era de 6, 8, 10 horas. Porque a Venezuela ela não conseguia fornecer energia. Por mais que a gente tenha tentado ajudar a própria Venezuela com técnicos da Eletrobras para resolver os problemas, não houve essa condição. E aí, a gente não pode deixar um Estado assim, como é que vai ser vegetativo? Não pode. Aí realizamos o primeiro leilão, vamos dizer assim, regional, em maio de 2019, para o Estado de Roraima. E isso foi fundamental para que o Estado pudesse ter segurança energética e conduzir as suas atividades socioeconômicas. Ou seja, o que aconteceu há cerca de um mês atrás é fruto desse trabalho lá de 2019, a gente pode dizer isso? Sim. A interligação de Roraima, sim, foi um trabalho que foi feito durante 3 anos, até que fosse assinado o contrato e a obra, iniciada a obra e concluída agora. E uma região super tranquila, né? Você colocar linha de transmissão, torre. E você tem lá os territórios indígenas, né? Nós tivemos que negociar com as comunidades indígenas, né? Mais de uma dezena de comunidades, durante a pandemia. Porque, né? E sem saber, né? Uma pandemia que a gente não sabia o que era, né? Não é hoje, não. Mas deu certo, né? Foi muito trabalho, mas deu certo. Eu faço esses temperos, Bento, porque muitas vezes quem está... E a gente se coloca, às vezes, nesse papel também, né? Quem está nos assistindo e tal, você fala assim, mas por que não faz?
Porque não é simples assim fazer, né? Quando está na oposição, enfim, é um processo, é o que você falou, né? Falando das comunidades indígenas, você comentou, eram mais de 15. Você tem que sentar com todo mundo, negociar com todo Claro, mundo. claro. E aí, essa é uma questão política social, mas você tem uma questão técnica também, para colocar essa torre aonde, né? Quer dizer, tem engenharia por trás, Claro. tem dinheiro, tem... Né? E para você organizar um leilão, não é simples assim, eu vou fazer um leilão e você faz semana que vem. Não é igual... Nós realizamos, né, em 2019, no final de 2019, isso foi muito importante para o país, o maior leilão já realizado no mundo de petróleo, que foi o da Seção Onerosa. Foi em novembro de 2019. Quando nós assumimos o ministério, eu disse, vamos fazer um cronograma para chegar lá. Mas disse, o cronograma por quê? Porque você tinha que negociar com a Petrobras, porque ela já tinha os campos lá, de Sépia, Atapu, esses campos que hoje estão Búzios, né, que é o maior campo hoje em produção. Você está falando aí de 12, 20 FPSO, cada uma custa, sei lá... O que é uma FPSO, desculpa? É aquela plataforma sim. gigante Sim. Sem as plataformas. Que processa o petróleo que é extraído, no caso, do fundo do mar. Então, esse leilão teve o maior bônus de assinatura, já, eu acho que da ordem, na época, 2019, eu acho que foi da ordem de 16 bilhões de reais. Assim, no corpo. Fora o que ele gera de emprego, de arrecadação, essas coisas todas. Bom, e aí o leilão é assim, você marca, faz um cronograma. Não, você tem que discutir isso com a Petrobras, como eu falei, tem que discutir isso com o TCU, você tem que discutir isso com o Congresso, você tem que ver a questão da compensação e etc. e tal. E tivemos que aprovar uma lei complementar e uma emenda constitucional para viabilizar isso. Foi aprovada, assim, rapidamente, desde que você, né, e assim foi feito, tenha esse diálogo, então, com todos esses atores, e aí conseguimos realizar. Aí, eu agora vou fazer uma pergunta para você. Opa! Vamos lá. Você imagina, Guilherme, se o país não tivesse realizado esse leilão no final de 2019? Tá. Em março de 2020, só para lembrar você, começou a pandemia. Isso aí. E o preço do barril saiu de $100 para $7. Sim. Então, você não ia realizar leilão nenhum, Não, porque não tinha viabilidade não, econômica. não, é isso aí. Então, se nós não tivéssemos feito esse leilão, talvez, hoje, a gente ainda estivesse batalhando esse leilão para ser realizado. Você imagina quanto... Você sabe que a maior arrecadação do país é justamente nesse setor de petróleo. Não sei. É a maior arrecadação do país, né? O maior pagador de impostos é o setor de petróleo, gás Óleo e gás. Óleo e gás, né? Então, e a nossa produção só está batendo recorde, por conta do leilão que foi feito lá. Então, você vê quão importante é isso para o país, para as políticas sociais do país, né, que é uma coisa que nós temos que aprimorar cada vez mais, mas precisa de recursos. Sim, sem dinheiro você E não faz para nada. você ter recursos, você tem que ter arrecadação. É isso. Né? Você tem que gerar renda, e esse setor gerou isso. Então, os desafios eram grandes, né? Mas desafios bons. Né? Você montava aquele planejamento, aquele cronograma, e você ia cumprindo e ia alcançando os objetivos. Você trouxe 2020 aí, né, o tema da pandemia e tal, e aí no teu caminhar também, aí houve também um desafio bem interessante, né, falando da questão, né, aí não de um problema global de saúde, mas no nosso caso aqui, de uma seca muito severa ali em 21. A gente sabe que a base elétrica nossa passa por hidrelétricas, e a gente teve em 21 ali um racionamento, né? Não um racionamento, perdão. A gente teve um problema mesmo em função da falta... Eu vou até te contar
como é que foi essa história aí. Você você falou racionamento, é uma palavra que eu tirei do meu vocabulário, entendeu? Eu te trouxe aqui para isso, para você contar. Entendeu? Conta lá. Mas a pandemia... Crise hídrica. Deu um apagão aqui, deu um apagão, olha aí veio a crise hídrica. Crise hídrica. Aquilo ali foi uma loucura também. Foi. Aí teve a pandemia, né? Sim, e crise hídrica. E o setor pandemia, elétrico, né? o setor elétrico, se você não faz nada, ia quebrar. Aí nós criamos a conta Covid. Sim, né? a conta Covid. Isso. Você ainda teve uma conta Covid? Tive. Isso foi fundamental para a sustentabilidade do nosso setor. Sim. Né? E esses são bons exemplos para que possam ser praticados hoje com novos desafios que estão aí aparecendo. Ele mudou a pergunta dele, que ele queria te fazer. Ele falou que você já falou da nuclear, ele tem uma outra que ele quer te fazer. Mas, então, na crise hídrica. Na crise hídrica, que começou, na realidade, quer dizer, crise hídrica, nós, dentro do monitoramento que existe, né, no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, ali a gente vai identificando. Né, era uma coisa que eu não perdia, era a reunião do CMSE. Não só porque eu era o presidente, mas também pelo aprendizado que eu tive, porque ali você tem todo mundo. Você tem desde a EPE, ONS, a CCE, ANEEL, a ANP, ANA, entendeu? Então, ali eu aprendia muito, e ali é um comitê em que você sabe os desafios e as respostas que você tem que dar para você manter a segurança energética. Então, ali a gente já estava identificando uma crise hídrica ou uma possível crise hídrica que ia se avizinhar. O período úmido, né, ele começa normalmente em outubro. Agora, né, aí vai até março, abril. Então, o Jobim já disse, né? Isso. Aí, na reunião de outubro de 2020 do CMSE, a gente tinha ali um quadro de acompanhamento. Quando foi apresentado aquilo, nós despachamos, né, que normalmente no período úmido você não despacha a geração térmica, você, né, usa mais as outras fontes, particularmente a hidráulica. Né? Aí ali a decisão, vamos manter bandeira vermelha. E ali, com a previsão, você já podia ter durante todo o verão, todo o período úmido. Isso aí já é difícil para você explicar para qualquer um. E aí terminou a reunião, eu chamei o Peptone, que era o diretor-geral da ANEEL, e o Rodrigo Limpe, que na época era o meu secretário de Energia Elétrica, que eu roubei lá da ANEEL, né, no meu período. Eu comecei com o Ricardo Cirino. Janela de transferência, pô. Eu peguei o Ricardo Cirino, né, no primeiro ano, que foi muito importante para mim, mas aí ele teve que sair por questões pessoais, aí eu convidei o Rodrigo Limpo. Bom, isso não importa, mas aí eu chamei os dois e disse o seguinte, dentro dessa apresentação que foi feita, eu quero 5 slides, e os slides que eu quero são esse, que nós vamos agora no presidente. Porque é importante que o presidente saiba disso. Aí eu peguei o telefone, liguei para o presidente e disse, presidente, eu preciso apresentar nós terminamos agora a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, eu preciso apresentar para o senhor uma situação que é uma situação grave que nós estamos vivendo, que pode ter impactos. Mas eu preciso apresentar isso para o senhor. Aí ele disse assim, tá bom, Bento, vamos marcar amanhã. Eu disse assim, não, presidente, tem que ser hoje. Opa! Porque são decisões que nós já tomamos aqui no comitê e que eu quero que o senhor tenha consciência delas e das possíveis repercussões que vão ter. Aí fui lá, entrei na sala do presidente, botamos lá na televisão e eu fiz a apresentação de 5 slides, estava lá o Peptone, o Limpe, né, e o presidente. Aí o presidente olhou, aí ele disse assim, o custo da energia vai ficar mais alto? Eu digo, vai. E nós vamos ter racionamento? Eu disse, presidente, eu vou fazer um pedido ao senhor. Nunca mais fale essa palavra. Se nós estamos agora aqui na sua sala, é justamente para isso, para que não tenhamos racionamento. Mas, evidentemente, que vamos ter que ter muita habilidade em conduzir isso dentro do governo, que o governo tem os seus interesses, cada área ali,
né, da irrigação, etc., do agro, levar, né, transposição do Rio São Francisco e outras coisas todas. Então, nós vamos ter que ter isso, então vamos ter que saber também como dialogar com a sociedade. E quando eu falo de sociedade, não é só o consumidor de uma maneira geral, porque todos fizeram parte da solução. O Judiciário, o Ministério Público, eu fui nos ministros do STF, eu fui no Procurador-Geral da República, eu fui nos presidentes dos tribunais regionais federais. Então, tudo isso porque todos tinham que fazer parte da solução. Que se você tem uma liminar ali que impede você de controlar água, a vazão, acabou. Você não vai ter a capacidade de gerar naquele momento. Então, tem que conversar com mais gente. Né? Então, a questão do racionamento que você me lembrou aqui... Não falei essa palavra, a gente vai até editar. Onde aparecer, a gente já edita. Não, mas foi eu, do outro lado, Bento, eu te comentei isso ali, eu estava ali, à época, presidente do conselho da BGD, e a gente, naquela discussão toda, que você também viveu bem, Marisete viveu bem e tal, tentando aprovar a Lei 14.300, ou a discussão da Lei 14.300, para a gente foi uma sorte danada. Eu falo que foi uma sorte danada, falei, gente, a hora é agora, tá? Porque com esse racionamento aí, é a hora de aprovar uma lei para geração distribuída, né? Porque era isso, né? As fontes, as demais... contextos à parte, né? Mas as demais fontes ali foram muito importantes. Né? Ter a própria GD chegando, a eólica, a solar centralizada, a gente não tinha bateria naquele momento ainda. E foi um aprendizado também para a operação do sistema, que nós tivemos que flexibilizar ali a operação do sistema, né? E isso foi muito importante, até para que a gente use não só a geração distribuída, né, com mais propriedade, mas também as novas fontes que cada vez alcançaram um percentual maior na nossa matriz elétrica. Né? E aí eu cito, né, particularmente a solar e a eólica. O crescimento foi interessantíssimo. Exponencial. Não, eu falo, a GD ali, acho que em 20, 21... a gente talvez tinha 500 mega, 1 giga, não importa. Você vê, se é errado no número, mas para 43, que é hoje, como é que a coisa mudou, caminhou. Bento, olhando para esse período, né, ali aí em maio de 22, se eu não estou equivocado, é a hora que você sai do Ministério. Isso. Mas olhando esse período, 3 anos e meio praticamente, é bastante tempo, bastante desafio, como a gente falou aqui, né? Bastante luta. O que o Bento vê como legados, assim, que você falou, olha, isso aqui foram pontos importantes que a gente fez ali naquele trabalho, né? Talvez eu possa citar alguns aqui, você já colocou aí a questão de Roraima, dos leilões, mas também tem o tema Mercado Livre, né? Acho que tem um impulso teu ali para que a discussão sobre o Mercado Livre esteja no ponto que está hoje. Né? É importante dizer, eu não gosto de personalizar. Não, sim. Né? Assim, na gestão, naquela gestão, naquele momento. Naquela gestão, né? Nós tratamos. Vamos dizer assim, o Mercado Livre, ele começou a ser ampliado, mas tudo com muito estudo e previsibilidade. Eu acho que esse talvez tenha sido o maior legado da minha equipe no período em que nós estivemos lá no Ministério. E a equipe teve muitas trocas, né? Como eu aqui já mencionei, em vários setores, em todas as secretarias, né? Mas o trabalho não houve troca, não houve mudança do trabalho. Então, quando nós, né, abrimos o Mercado Livre, a gente abriu o Mercado Livre com um diálogo setorial, isso sendo discutido em todos os níveis, no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, os impactos que isso ia ter, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o Conselho Nacional de Política Energética. Então, o governo não é surpreendido e o setor tampouco. Certo. Então, eu acho que isso aí foi um trabalho importante que eu não tenho dúvida que permanece internamente no Ministério de Minas e Energia e, evidentemente, com as contribuições, aperfeiçoamentos que têm que ser feitos ao longo do tempo. Você acredita que abre?
Que a gente vai para uma abertura da baixa tensão, como tem sido previsto? Eu não tenho dúvida. O empoderamento do consumidor é um caminho sem volta. Agora, Inecessário. Eu acho que todos trabalham para isso, tá certo? Para que o consumidor, não só ele tenha segurança que ele vai receber a energia que ele precisa, né? Seja ele o grande consumidor ou o consumidor residencial, vamos assim dizer, né? Mas nós precisamos saber que o custo dessa energia tem que ser economicamente viável, que se não for economicamente viável, o papel, como eu costumo dizer, aceita tudo. Não, o mercado a partir de 2026, 2028 vai ser assim, assim, assado. Não, ele não será se isso não tiver sido feito com muito critério, né, e com muita transparência, para que você possa dar previsibilidade a um setor fundamental. E olha só, eu costumo dizer, né, no setor elétrico, por exemplo, quando você fala em curto prazo, você está falando de 10 anos. Entendeu? Então, as medidas de agora, você... Leva um tempo, né? Leva um tempo. Então, daí a importância da continuidade do trabalho, do planejamento e das políticas públicas. Bento, eu tenho um amigo que normalmente ele participa, eu diria que sempre participa dos nossos podcasts. E ele ficou até um pouco chateado, porque ele tinha uma pergunta e falou, vocês já falaram aí do tema nuclear, eu queria perguntar isso para o Bento e tal. Mas ele como ele estuda, né, os entrevistados, ele falou, não, mas tem uma outra pergunta, e aí eu acho que muito do que você disse agora, acho que ele vai querer te perguntar. Eu vou chamar o Zóia aqui no quadro, botando pilha. Vem cá, Zóia. Doido para perguntar para o ministro, falou, não, ele vier, eu tenho umas perguntas que eu quero fazer para ele e tudo. E aí você tocou num ponto que eu tenho um ponto aqui que ele falou, não, eu quero perguntar então sobre essa questão do planejamento do setor e tudo, que realmente é um setor de longo prazo. O momento agora é um momento elétrico, para a gente fazer um trocadilho aqui, né? Você, óbvio, está acompanhando aí, você tem desde então, né, eu te encontro, como já disse, nos eventos aí, vivendo o setor elétrico. E uma discussão sobre curtailment, por exemplo, acontecendo. A gente hoje gera mais do que tem capacidade, eu ia dizer de transportar e consumir, mas eu acho que é muito mais de consumir, né? Então, a pergunta que o Zóia queria te fazer, como é que a gente... ou seja, estar nesse ponto, como é que a gente resolve isso? Aonde a gente endereça isso? O que faltou, né? Tentando fazer um trabalho aqui de previsibilidade, né? Onde que a gente talvez tenha errado, se é a palavra, né? O fato a gente tem tido aí 30% de curtailamento, principalmente nas fontes né, como eólica, solar e tudo. Como é que você está vendo isso? Quais os caminhos que a gente tem, as alternativas que estão na mesa? Como é que você está enxergando isso? Pergunta que ele queria te fazer. O curtailment, ele não é uma vontade do operador. Eu diria que é uma necessidade. Sim. Da mesma forma que eu falei, é uma necessidade para a estabilidade do sistema. Da mesma forma que eu falei que as energias renováveis, principalmente as novas fontes que nos últimos 10 anos tiveram um crescimento grande, como a eólica e a solar, eles foram fundamentais na crise hídrica. Sim. E agora nós estamos vivendo um outro momento, em que você está tendo uma rampa muito grande em determinados períodos e que você tem que ter a energia necessária, e em outros momentos que você tem uma sobreoferta de energia, você não precisa dessa energia e acaba você penalizando uma fonte ou outra, né? E, evidentemente, investimentos que foram feitos. E que foram feitos por quê? Porque existia uma demanda para isso. Então, está no ponto, eu vou fazer uma analogia, talvez não seja a melhor dela, mas dentro de um assunto que nós conversamos aqui, que foi a pandemia.
Pandemia, você tinha um consumo X de energia, de repente, você passou a ter um consumo Menos X sobre 10. E aí? O problema é seu, o problema é meu, o problema é de todos. Nós podemos abrir mão dessas fontes, dos investimentos que foram feitos? Claro que não. Então, está no momento de nós nos sentarmos, fazer uma análise, não é saber quem errou, tal, não. É como ajustar isso para que a gente possa superar esse momento, o mercado voltar a ter confiança, o investidor ter confiança, que nós vamos ter que continuar realizando leilões, vamos ter que repensar isso dentro do nosso planejamento. Eu, particularmente, e aqui não quero ser leviano de falar assim como uma boa ideia, nós temos que pensar nos leilões regionais. Quando nós pensamos em políticas públicas de data center e outras que tem, nós temos que pensar nisso também como parte da solução. Porque a solução ela não é única, não é de um órgão só, não é de um agente, não. É uma solução que vai dar. E é inexorável, o consumo de eletricidade ele está crescendo sobremaneira, 2 vezes, 3 vezes mais do que o consumo de energia bruta. E como você vai suportar isso? Você vai precisar de toda essa sobreoferta e muito mais daqui para frente. Agora, nós temos que encarar a realidade e ver como será o nosso futuro de forma equilibrada. Então, eu acho que passa por aí. Eu não tenho uma sugestão, seria... Ou seja, né? A sugestão é começar a dialogar de forma... Isso. Precisamos fazer isso de forma rápida também, né? Rápida. E eu acho que todos os agentes, inclusive o Congresso Nacional, está muito sensibilizado para resolver isso. Sabe da urgência e, olha, não falta conhecimento para você resolver esse problema. Você tem um time até de 9 diretores que chegaram na ANEEL agora, né, tem experiência, né, foram também ex-ministros e eram do setor elétrico, oriundos do setor elétrico. Eu acho que agora tem que ter essa capacidade de, na minha percepção aqui está faltando, essa de sentar à mesa e de fato tentar resolver, porque é um problema de médio prazo, talvez, Bento. Não resolve... Não vai resolver, mas de uma hora para outra. Eu acho que a solução para isso tem que ser de curto prazo. Sim. Eu acho que ninguém aguenta mais. Eu concordo. Agora, a solução mesmo, você vai ver lá o resultado dela, é a médio prazo. Bom, então está dito. Bento, viu, Zói? Então, calma. Difícil, ele faz essas coisas, ele gosta de pôr pilha, botando pilha. Depois que ele tem esse quadro dele, ele fica nessa daí. Diz para ele fazer para os outros. Não, ele faz para todo mundo. E ele anota, entendeu? Ele traz umas 4 perguntas. Bento, reta final desse papo muito bom nosso aqui, uma aula para quem está nos assistindo, e histórico também para o setor nosso. A pergunta que eu faço, né? Qual foi eu imagino que tenham muitos, mas vou manter a pergunta que eu faço. Qual foi o momento mais elétrico da vida do almirante Bento Albuquerque? Eu diria que a gente já falou de tantos choques elétricos, né? Tantos surtos, né? Mas eu vou pegar assim a final da Libertadores de 2019. Não. Mas eu acho que eu posso pegar assim um momento assim intermediário dessa minha trajetória, que foi quando eu fui ser observador militar das Nações Unidas na ex-Iugoslávia, que estava em guerra, isso em 1994. Foi uma decisão muito difícil. Eu, como militar, queria conhecer um conflito ao vivo. Né? Falando de Sarajevo. Isso, Sarajevo, na época. E eu entrei num processo seletivo e sem avisar a minha família. Essa parte eu achei eu achei de mais coragem do que ir para lá. Eu também acho que esse foi.
porque eu não contei isso para minha esposa, né? E meus filhos, um tinha 4, o outro tinha 8 anos de idade, na época, né? E eu digo, eu estou dentro de um processo seletivo e não sei nem bem para onde, se eu passar no processo, para onde eu vou. Mas eu fui cair em Sarajevo, né? E aí foi quando eu fui contar a história, né, para minha mulher. Ela disse assim, como é que é? Você está indo para a guerra, para Sarajevo? Aí eu disse, Mas não, você contou eu que sou era militar. voluntário. Você contou que foi obrigado, né? Está registrado. E era voluntário, né? E era voluntário, né? Então, esse foi realmente um momento da minha vida assim, muito desafiador, não só para mim, mas para minha família também, né? E na época não tinha comunicação como nós temos hoje em dia, né? Mas foi um choque, né? Mas também foi, eu acho que recompensador, né? Por tudo que isso proporcionou, não só a mim, mas eu tenho certeza também a minha família. Meu filho foi operado, um deles, o mais novo, né, em Londres, em emergência, e eu não estava presente. Num país em que, imagina só, a tua mulher está lá com as crianças, não é um país teu, você ali não sabe como é que o SUS funciona, etc. e tal. Mas você sabia, pelo menos, que eu estava... só soube depois. Então, esse é um outro ponto, né? Mas eu digo, sim, por tudo isso, foi um grande aprendizado, eu acho que, no final, né, valeu a pena. E Sarajevo em guerra, né? Ou seja, não é que não está seguro, né? Não, assim, não está garantido de que nada vai acontecer. É isso. Não, né? é isso. E eu não sabia se eu ia voltar vivo. Eu posso contar uma coisa aqui? Você veio aqui para isso. Né? Mas só para você sentir um pouquinho, me lembrei agora disso, né? Quer dizer, nunca vou me esquecer. Depois de um determinado tempo, eu não sabia quando eu ia voltar. Eu esperava sempre voltar, mas não sabia quando eu ia voltar, porque às vezes você ficava isolado lá, por conta de bombardeios, etc. Então não tinha como sair, de forma alguma. E aí, toda vez que eu chegava em casa, aí eu chegava aquela alegria e tal, com as crianças e tal, não sei o quê. Eu ficava normalmente 6 dias, né? Em tese, deveria trabalhar 30 e voltar e ficar 6 dias e voltar. Aí, quando eu estava para voltar, tá? Aí eu começava a chorar. Imagina. Aí minha mulher me chamou e disse assim, olha só, eu vou te pedir para não chorar em frente às crianças. Sim. E você está chorando por conta de uma coisa que você se propôs. Você não foi voluntário. Se você não está sabendo lidar com isso, então está no momento de a gente voltar. Mas você tinha essa opção de dizer tinha, quero sair? Mas, assim, pessoalmente, era muito difícil. E ali eu entendi, eu chorava porque eu tinha, né, aquele sentimento. Né? Aí uma vez eu saí de casa, aí eu digo, não vou chorar. Mas aí quando fechava a porta, eu ia chorando para o metrô, que eu pegava o metrô para ir até o aeroporto. Né? Aí num domingo, eu voltando, de manhã e tal, aí eu sentei lá no metrô, aí eu chorando, daqui a pouco sentou uma senhora do meu lado, meu filho, você está chorando por quê? Entendeu? Aí eu contei a história, você sabe que essa senhora, ela não desceu na estação que ela ia descer, ela me levou até o aeroporto. Você está brincando? E se despediu de mim e tal, não sei o quê. Então, essa aí, agora só por conta dessa sua pergunta aí, bom registro, fica o registro aí, muito pessoal, né, mas também muito marcante. Obrigado. Obrigado por trazê-lo aqui para a gente, muito bom. A gente pensa que é fácil, né? Não. Bom, é isso. O DUV, o Diário de uma Vida Elétrica, tem sempre essas boas conversas. A gente chegando aqui no final. Antes de te agradecer, Bento, eu queria agradecer ao time da Fontana Filmes, que com tanto qualidade e esmero nos ajuda nessas filmagens. Produção super parceira do DUV nesse processo. Agradecer a Mágica Marketing Empresarial, que também nos ajuda com divulgação, com todo o marketing do DUV. Sem dúvida nenhuma, agradecer aos nossos patrocinadores, que torna possível que a gente faça e conte essas histórias do nosso setor elétrico, né, e de vidas elétricas. Agradecer a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, QR Code aqui na tela. Agradecer a TTS Energia, uma empresa referência na construção de usinas fotovoltaicas, QR Code na tela.
Agradecer a TUV Highlander, empresa mais que secular também, com soluções muito interessantes aí nos trabalhos de consultoria e validação de produtos ou serviços, QR Code na tela. E agradecer a Trael Transformadores, fabricante nacional com mais de 30 anos já no mercado, na fabricação de transformadores elétricos. QR Code na tela. Agradecer a vocês que nos fazem aqui, estar contando essas histórias, mas agradecer, Bento, principalmente a você por ter vindo. Obrigado por ter contado a tua história. Eu agradeço. Incrível, fantástico. Obrigado por todo o trabalho de doação, dedicação que você fez pela Marinha Brasileira, como militar, levando a história do Brasil, todos os projetos que são emblemáticos, submarino nuclear, enfim, tanta coisa, pela passagem no Ministério, os legados que deixou aí no Ministério de Minas e Energia, e te convidar para uma próxima, para a gente continuar contando essas histórias, os debates, a quem você citou que esteja aqui conosco. Será um prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E muito obrigado. Vamos lá. Gente, é isso. Vamos lá que tem mais coisa vindo por aí. Um abraço. Valeu.